Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um culto, mais uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele tem grandes coisas, tanto para a minha vida, quanto para a sua vida. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela tem sido regada, tem sido semeada, ela tem sido lançada. E de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ou seja, tudo que nós temos feito todos esses dias de caminhada, desse sacrifício que estamos fazendo de 40 dias, ela vai surtir efeito. Pode não ser nesse momento, mas eu tenho certeza que ela vai surtir efeito em algum momento da nossa vida. Então nós temos que ter paciência, perseverança e fé, porque somente assim nós agradaremos a Deus. Amém? Hoje, nosso 22º dia. Já passamos aí 22 dias da nossa caminhada. Nós temos trilhado algo assim maravilhoso, irmãos. Nós temos trilhado caminhos maravilhosos aos pés de Deus. São 22 dias de exposição à palavra constante. São 22 dias de sacrifício constante. E eu tenho certeza que Deus ele vai derramar bênçãos tanto na minha vida quanto na sua vida. E como de costume, como os irmãos já têm visto bastante nós falarmos, se você já tem algum milagre, já conquistou alguma coisa, nos escreva, seja no direct do Facebook, do Instagram, seja no comentário aqui do YouTube, seja o que for, mas nos envie, nos mande essa mensagem, porque nós queremos compartilhar com as pessoas também, nós queremos edificar tanto a nossa fé, quanto a fé dos irmãos que estão participando. E hoje o que eu posso falar desses 22 dias é o que? Continue, persevere, porque Deus ele vai derramar grandes coisas sobre a nossa vida. Eu tenho certeza disso, que Deus ele vai fazer assim algo surreal, algo que nem nós imaginamos. Então permaneçam firmes e fortes. Amém? 22º dia, estamos aí trilhando esse caminho e vamos continuar até o fim. E hoje eu queria trazer uma meditação no coração dos irmãos que está em 1º livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11, que fala assim: Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois Teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino e tu estás acima de todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu governas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Quem, porém, sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Que lindo isso, gente, o que Davi escreveu. No momento que Davi escreveu essa oração, se assim posso dizer, ele estava no fim de sua vida. No fim de sua vida, ele já tinha vivido várias e várias coisas com Deus no seu reinado. Ele já tinha vivido muitas coisas. O que nós podemos ver assim da vida de Davi? Como todo mundo fala, Davi ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus aqui na terra. Imagine só, ou seja, tudo que Davi fez, Deus se agradou. Imagine estar no nosso nome, imagine, por exemplo, Vinícius, segundo o coração de Deus. Imagine, talvez, Letícia, seja qual for o seu nome segundo o coração de Deus. Imagine só. Então Deus ele tem algo assim para nós, ele tem algo assim surreal para nós, mas nós precisamos ter atitudes que agradam o coração de Deus, assim como Davi. Imagine só, Davi no fim da sua vida, porque quando ele escreveu isso aqui, posteriormente ele já passou o reinado para Salomão e logo depois veio a descansar, como fala na Bíblia, né? Ou ele retornou para o Pai. Então Davi, no fim de sua vida, ele viveu muitas coisas, como nós falamos, segundo o coração de Deus. Uma outra coisa que Davi viveu também
foi que ele errou. Assim como eu, assim como você erra, ele errou também. Ou seja, quando nós somos pessoas diante de Deus, nós erramos sim, só que mesmo nós errando, mesmo nós tendo falhas, nós podemos ter atitudes que Deus se agrada. Davi, aqui é um exemplo. Uma das coisas assim, mais famosas de Davi, uma das, é o que? Ele cometeu assassinato com Urias. Quando ele se deitou com a esposa de Urias, essa veio a engravidar, ele planejou, ele arquitetou o assassinato do mesmo. Ou seja, ele fez o que era errado aos olhos de Deus. Porém, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos alguém com arrependimento. Ou seja, quando nós erramos, é necessário termos arrependimento. E como todo mundo já sabe, talvez se você não sabe ainda, o arrependimento é diferente, completamente diferente do remorso. O remorso é o que? Aquele peso na consciência que nós temos, porém as nossas atitudes continuam a mesma. Por exemplo, um exemplo qualquer, eu acabei brigando com alguém no trânsito, vou ficar com peso na consciência e falei, puxa vida, fiz isso de novo. Só que no outro dia, quando eu estiver estressado no trânsito de novo, eu vou lá e brigo de novo. Ou seja, o remorso, ele gerou um peso na minha consciência, porém não houve mudanças de atitudes. Quando já eu me arrependo, que no caso que Davi, ele se arrependeu de seus atos, nós não vemos ele cometendo o mesmo erro novamente. Ou seja, o arrependimento, ele gera em nós mudanças de atitudes e mudanças de vida. E é isso que Deus espera para nós. Deus espera que mesmo que nós erramos, haja em nós um coração quebrantado, um coração de arrependimento, um coração disposto a voltar aos pés do Senhor. E quando nós lemos essa oração mesmo de Davi, é a coisa assim mais linda, pessoal. É a coisa mais linda, porque Davi, ele demonstra o quão poderoso é Deus. Ele fala que tudo vem de Deus, a grandeza é Deus, a glória de Deus, o ouro, a prata, vem tudo de Deus. E muitas vezes nós não entendemos ainda isso, que tudo vem de Deus, e começamos a colocar as forças dos nossos braços para fazer algo. Deus, ele nunca perdeu o controle, essa é a realidade. Deus, ele nunca perdeu o controle. A situação pode ser a mais adversa possível, pode ser que hoje você esteja vivendo algo que você não vê luz no fim do túnel. Hoje, talvez você esteja chorando por a perca de um parente, talvez você esteja chorando por um amigo que te traiu, alguém que você amava muito, acabou te traindo, alguém do seu serviço, por exemplo, pode ter te apunhalado pelas costas, no termo popular dizendo. Ou seja, hoje você pode estar sofrendo, seja qual for a situação, mas entenda, Deus não perdeu o controle, porque de Deus vem tudo que nós precisamos. De Deus, ele vem todo o poder, vem toda a sua majestade, vem toda a sua glória, vem tudo o que nós precisamos. Então, nós podemos estar chorando hoje, mas Deus jamais perdeu o controle. Deus jamais perdeu as estribeiras, no modo popular falando. Deus, ele nunca perdeu o controle, essa é a realidade. Deus, ele controla as coisas, porém mais diferente da forma que nós imaginamos. Para Deus, ele é perfeito. Então nós precisamos entender que o quê? Com Deus, mesmo quando estamos enfrentando lutas, Deus nunca perdeu o controle. Como eu falei, pode ser a pior notícia que você recebeu hoje, mas Deus continua no controle. E olhando para essa oração, será que nós temos demonstrado em nossa vida que Deus está no controle? Será que nós temos vivido de tal forma na qual nós glorifiquemos a Deus? O versículo 13 fala assim, agora o nosso Deus, graça te damos e louvamos o nome da tua glória.
Então, ou seja, nós como pessoas, nós precisamos dar graças a Deus e nós precisamos glorificar o seu nome. Será que as nossas atitudes têm demonstrado essa graça que nós devemos ter a Deus? Será que as nossas atitudes talvez seja como as de Davi? Não falem em caráter do pecado, mas sim do caráter do arrependimento, do caráter de mudança de vida, do caráter de adoração a Deus. É algo que nós precisamos pensar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa vida ela vai ser cheia de problemas. Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Jesus é nosso exemplo. Ou seja, o excesso de lutas, o excesso de notícias, de más notícias, o excesso de adversidades que acontecem na nossa vida, muitas vezes começa a nos tirar a esperança. Muitas vezes começa a extrair de nós a nossa fé. Imagine quantas pessoas, eu tenho certeza que você conhece alguém assim, que tem até uma cara de derrotado. Você olha para a pessoa assim, a pessoa está toda cabisbaixa ali, com uma cara de derrotado. Só que quando nós olhamos para a vida de Davi, para essa oração que nós lemos aqui, nós vemos que não existe alguém derrotado quando está na presença de Deus. Davi, mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando assim adversidades, no fim de sua vida ele escreve essa linda oração, porque ele não era derrotado. E olha só que legal isso. Davi, ele era segundo o coração, o homem segundo o coração de Deus aqui na terra, ou seja, Deus gostava de Davi. Mas mesmo assim, isso não impediu de Deus reprovar Davi em determinado momento. Assim que no final do livro aqui que nós estamos lendo, de Crônicas, é a construção do templo. E é interessante que Davi, ele vai construir esse templo e Deus aparece para ele e fala: olha, você tem sangue em suas mãos, então você não vai construir. E mesmo assim, Davi sendo rejeitado por Deus a não construir o templo, a fazer algo do seu coração a Deus, ele escreve isso. Quantas vezes Deus simplesmente fala assim para a sua vida: não é isso que eu quero para você. E o que nós fazemos? Poxa vida, Deus, eu não acredito nisso, Deus. Não, pelo amor. Davi, mesmo rejeitado que eu falo, ele não foi autorizado a fazer algo que queria por Deus, que era a construção do templo. Ele mesmo assim, ele simplesmente fala: o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso. Está vendo as atitudes de Davi que nós temos que ter? São essas atitudes que, mesmo as coisas acontecendo contra as nossas vontades, nós continuamos a engrandecer a Deus. Porque nem tudo vai ser conforme nós desejamos, conforme nós sonhamos. Não. Deus, ele tem a forma de fazer, a maneira correta de fazer, a maneira dele de fazer. E como nós olhamos nessa oração, nós vemos a majestade, a grandiosidade de Deus mesmo. E mesmo assim, quantas vezes nós questionamos a Deus por ter ouvido um não? São atitudes assim que acabam desagradando a Deus, são atitudes assim que Deus amava, aliás, que Deus se alegrava de Davi. Atitudes na qual, sendo em boa situação, ele glorificava a Deus, sendo em más situações, ele glorificava a Deus. Uma outra parte da vida de Davi, não estava no contexto, mas olha que interessante, em determinado momento, teve um filho de Davi que usurpou do seu trono, ou seja, ele manipulou algumas pessoas e deu um golpe no reino de Davi. Davi, ele precisou fugir com alguns dos seus fiéis funcionários, assim posso dizer, fugiu. Teve até uma pessoa que tacou pedra em Davi e amaldiçoou ele, xingando. E o que Davi falava? Não, Deus está no controle. Quando um determinado soldado ali de Davi, fiel a Davi, viu essa pessoa tacando pedra no rei Davi, ele falou: eu vou arrancar a cabeça dele. Davi falou: não faça isso não, Deus está no controle.
E aí posteriormente nós vemos Davi voltando ao trono de Israel. Então veja, quantas situações adversas Davi passou, e mesmo assim ele escreveu essa oração assim que eu falo que é linda, essa oração que Davi fez a Deus é linda, e muitas vezes nós acabamos questionando a Deus. Uma coisa que eu escuto com muita frequência é o que? Eu tenho muita dificuldade em ter relacionamento com Deus. Só que na Bíblia, gente, a Bíblia ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. Ou seja, aqui Deus ele dá o caminho para nós. Por exemplo, se você tem dificuldade em falar com Deus, leia essa oração. Olha que coisa linda, essa oração de Davi. Em tudo nós damos glórias a Deus. Nós precisamos ser pessoas que glorifiquem o reino de Deus a todo instante. Assim como Davi, olha só tudo que ele fez. E uma outra coisa que eu queria que os irmãos abrem comigo também em Salmo 117. Olha que lindo que foi escrito. Salmo 117, que fala assim, no versículo 1 e 2, são os únicos também, né? Salmo 117, fala assim, louvai ao Senhor todas as nações, glorificai-o de todos os povos, pois grande é o seu amor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Gente, olha só que Deus maravilhoso que nós temos, olha que Deus assim grandioso. Ele fala, louvai a Deus, ou seja, indiferente da sua situação que você esteja passando, louve a Deus. Indiferente da luta que você esteja passando, louve a Deus, porque são essas atitudes que Davi tinha que fazia com que Deus se alegrava dele. Olha só que poderoso isso. Olha só, Deus ele se alegra quando nós o louvemos, não só quando nós estamos felizes, mas quando nós estamos tristes, que era o que Davi fazia. Deus se alegra de nós quando nós glorifiquemos o seu nome, quando nós estamos bem, quando nós estamos mal. Porque tem dias que nós nem queremos levantar da cama, porque é um dia ruim, acontece com todo mundo. Só que qual tem sido as nossas atitudes diante das nossas reações? Qual tem sido as nossas atitudes de acordo com as nossas emoções? Será que nós temos glorificado a Deus, ter feito uma oração linda como Davi fez, somente no nosso dia de bem-humorado? Será que quando você topa com o dedinho na quina da parede ou no pezinho do guarda-roupa que dói pra caramba, será que nesse momento de dor nós estamos glorificando a Deus? Lógico, isso é só um exemplo, mas quantas situações adversas nós estamos enfrentando dia após dia? Quantas situações adversas nós enfrentamos nesses 22 dias de propósito? E em meio dessas situações adversas nós temos glorificado a Deus? Porque Deus, Ele é fiel conosco. Versículo 2 de Salmo 117, fala assim: pois grande é o seu amor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Olha que coisa linda! Deus, Ele é sempre fiel conosco. O amor de Deus, Ele está em nossa vida. Só que nós precisamos ter atitudes que glorificam a Deus. Nós precisamos mudar as nossas atitudes para assim Deus se alegrar de nós. Então, tudo que nós temos que fazer é glorificar a Deus acima de tudo. Usem e abusem, se assim posso dizer, dos desafios de 40 dias. Usem e abusem para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para sermos cheios de sua graça. Imagine que poderoso. Imagine
Deus, como eu falei no começo, imagine, seja qual for o seu nome, seja Bruno, seja Alex, seja Vinícius, seja Thaisa, seja qual for o seu nome, imagine só Deus se referir a você, o seu nome, segundo o coração de Deus. Como nós falamos no começo, imagine só que coisa linda, só que nossas atitudes precisam ser mudadas. Nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos estar tendo atitudes igual de Davi, por exemplo. Não falo em questão do pecado, mas sim em questão das atitudes de mudar as atitudes de mudar, de ter um coração quebrantado diante da palavra de Deus. São essas atitudes que nós precisamos trabalhar dia após dia. Amém? Então, que essa palavra seja direcionada para vocês mesmos a olharem para a sua vida e pensar: será que eu tenho glorificado a Deus? Quais têm sido as minhas atitudes no dia bom e no dia mau? Olhem para dentro agora e vejam isso. Amém? Peço que vocês fechem seus olhos agora, nesse instante. Senhor Deus querido e Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Pai, obrigado pelo Teu amor, Senhor, e obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Derrama mais do Teu poder sobre nós, Pai amado, que nós possamos mudarmos as nossas atitudes, Pai, termos atitudes igual de Davi, Pai, e sermos chamados talvez o segundo coração de Deus aqui na terra, um homem segundo o coração de Deus aqui na terra. Que os nossos familiares, Pai, e nossos amigos possam ver essa fé, Deus, pelo nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Lembrando, meus queridos, amanhã, 5 horas da manhã, nós temos nosso devocional. Às 7 horas da noite, nós temos um culto presencial na igreja de Piracicaba e uma palavra online que nós estamos gravando. Até amanhã, até mais.